Muito bom. Que honra para mim, mais uma vez, poder falar com vocês. Pude conversar com alguns de vocês e ver que vocês que estão nas Forças Armadas são jovens que estudam, se dedicam, têm um propósito firme. E vocês acabam se diferenciando da maioria dos jovens. Vocês têm uma pegada mais nobre e se sujeitam à disciplina da vida militar. Isso é muito bacana, muito bonito. Isso é uma coisa louvável. E melhor ainda, vocês conhecem a Cristo. A hora que soma tudo isso com o Evangelho, com o amor de Cristo, com o poder que há na pessoa de Cristo e no exemplo dele, isso daí torna vocês pessoas muito estratégicas para o reino de Deus. Meu irmão foi militar, ele foi para a Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá, saiu de lá, morou em várias partes do Brasil, e aonde ele chegava, ele procurava uma igreja, e naquela igreja logo ele era eleito para trabalhar na liderança, para pregar, para ajudar com a música, ajudar na administração. Com o treinamento militar dele, ele era muito útil na Igreja de Cristo, e eu sei que isso pode acontecer com muitos de vocês. Eu espero que aconteça com todos vocês. Aonde vocês chegarem, que vocês sejam bênção, usando todo esse treinamento que o governo dá para vocês, para o bem do reino de Deus, porque é para isso que aqui estamos. Nós não estamos aqui tanto para morrer pela pátria, mas para morrer por Cristo. Vamos hoje, uma lição, um texto. Eu ia pregar um assunto, decidi pregar no outro, porque eu acho que essa mensagem aqui tem muito mais a ver com todos vocês aqui. Eu vou falar de um jovem que, como vocês, de repente, recebeu de Deus umas grandes e boas oportunidades, e esse é o caso de vocês. Então vamos ver o que ele fez, o que ele não fez, o que ele acertou, aonde que ele errou, e você vai aprendendo para não repetir os erros e não perder a bênção, né? É fácil perder a bênção. Numa das igrejas que eu pastoreei, eu tive a tristeza de pastorear o seu Pedro, vou chamá-lo por esse nome, por respeito a ele e à família. O seu Pedro na época tinha 74 anos, tinha vindo dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e ele voltou um senhor de idade, já com fraquezas físicas, derrotado, frustrado. Um senhor de idade que agora estava amargurado, lamentando. Ele falava com todo mundo na igreja que, logo na volta dele dos Estados Unidos, ele falava para todo mundo, ele lamentava que ele teve muitas oportunidades, que Deus é maravilhoso, e Deus deu para ele muitas oportunidades, família, saúde, inteligência, estudos, boa renda, conhecimento do Evangelho, oportunidades, mas que ele, de forma estúpida, ele desperdiçou tudo. E agora sem carro, sem casa, sem aposentadoria, sem plano de saúde, pior, sem a simpatia dos filhos, que tinham raiva dele porque ele agiu de forma tão burra durante a sua vida. O senhor Pedro, ele foi criado dentro da igreja, ele conhecia a história de Salomão, mas ele não aplicou os princípios que a Bíblia nos ensina acerca da vida, através da história de Salomão. E ele foi adiante, ele repetiu os mesmos erros que Salomão cometeu, ele cometeu, e se deu tão mal quanto. Você conhece a história de Salomão? Hoje nós vamos fazer um resumo dessa história. Por favor, escute, aprenda e aplique na sua vida. Deus, com amor, Ele está falando para você, viu, filho, mais uma vez estou te alertando, cuidado, não pisa na bola, não estraga o que está bom, não estraga o que está ficando bom, vai ficar melhor ainda, mas cuidado, o diabo é astuto, a sua carne é fraca, o seu coração é tolo, siga a palavra de Deus, senão você vai estragar o que está bom. Alguém comentou comigo agora sobre um amigo de vocês aí que vem, sai de casa, vem para cá, está tudo numa boa, está sendo abençoado, vai sair daqui já numa posição boa, mas a pessoa acaba pisando na maionese, acaba brincando com o pecado e acaba estragando tudo espiritualmente,
civilmente, na vida marital dele, acaba traindo a esposa, acaba arranjando encrencas por aí, coisas que Salomão fez. Vamos ver a história de Salomão. Salomão começa muito bem. Salomão, como vocês, ele começou muito bem. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Salomão começou muito bem. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, fala assim, que Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu trono, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Olha que palavra abençoadora. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu trono, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, assim como Deus está com você aqui hoje. Os pais de Salomão, os pais de Salomão, eles pecaram, você sabe, Davi e Batseba foi um caso fora do casamento. Eles pecaram e pecaram feio, mas eles foram confrontados por Deus, eles foram disciplinados, e eles chegaram ao arrependimento. No Salmo 32, você vê ali Davi relatando o processo de restauração espiritual dele. Enquanto eu não confessava os meus pecados, os meus ossos se secavam dentro de mim. Mas eu confessei o meu pecado, o Espírito Santo me ajudou, eu abri o jogo com Deus, e Deus teve misericórdia de mim, e Ele perdoou os meus pecados. E daí Davi começa aquele salmo dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, a quem o Senhor não acusa mais. Como é horrível você ter uma consciência que te atormenta por causa de besteira feito nos 15 anos, nos 18 anos, 20 anos. Eu conheço pessoas de idade que passam a vida arrependidos de uma burrada feita aos 20 anos, aos 22 anos. É um filho fora do casamento, é uma gravidez, é um aborto. E a sociedade vê isso como coisa normal, mas não é normal. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma consciência. Você aborta aquela criança, mas daqui 5 anos você amadurece, daqui 10 anos você está mais maduro ainda, e a consciência começa a funcionar melhor, e você começa a ter pesadelos. Aonde está aquela criança agora? Uma mulher falava assim, eu tenho pesadelos horríveis, quando a campainha toca no meu apartamento, eu estou limpando a casa, de repente eu sou assombrada, que será que é meu filho? Já com 12 anos, com 15 anos, que está à porta, e ela abre a porta tremendo. Você vê como a gente começa a ficar paranoico. O pecado deixa a gente paranoico. Jovem, sai fora do pecado. O pecado é uma porcaria, não compensa. Ele parece bom, parece gostoso, parece bacana, mas ele é uma roubada, só vai ferrar a sua vida. Não entra, não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Sai fora. Os pais de Salomão brincaram com o pecado, mas Deus teve misericórdia deles, deu tempo de restaurar suas vidas. E mais tarde nasce o Salomão, desse casamento entre Davi e Batseba, e Deus manda um sinal da sua graça e perdão ao casal que começou errado. Deus restaura o relacionamento deles. Ao casal arrependido, Deus manda um sinal de graça e favor. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, fala assim, depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, porque o primeiro filho Deus matou, lembra? O filho do pecado Deus matou, mas depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa pacífico, e o Senhor o amou. Deus achou graça diante dos olhos daquele nenê pacífico, Salomão, e o Senhor o amou, e por isso o Senhor enviou o profeta Natã, que era o tipo do capelão do palácio, para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Gedidias, olha que nome bonito para você dar para o seu filho, quando você casar, né, nasceu primeiro, é menino, ok, Gedidias, o amado de Deus, é isso que significa, o amado de Deus. Ok, Natã, esse capelão do palácio, antes de Salomão se tornar rei, Salomão teve o privilégio de ser orientado, discipulado, mentoreado por esse tal de Natã.
Você imagina você ter um pastor, tipo coach espiritual seu, para te acompanhar, te mentorear, te ensinar a palavra de Deus, te corrigir, orar com você, orar por você, ser instruído na palavra de Deus. Então, o Natã foi como que o pastor de Salomão até os 20 anos. Eu louvo a Deus porque minha mãe me levava, meus pais me levavam todos os domingos, desde que eu nasci, para a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, até as 10h30, depois o culto e tal, e eu aprendi muita coisa na escola bíblica dominical. Salomão teve muito mais que isso, ele teve diariamente alguém ensinando a Bíblia para ele, ensinando o Velho Testamento, os 10 mandamentos, as leis de Deus, etc. Alguém falou assim: os pais que levam seus filhos na IBD, os pais que levam seus filhos na escola bíblica dominical, raramente precisam visitá-los na prisão mais tarde. Isso é tão verdade. Aos 20 anos mais ou menos, Deus dá a Salomão o privilégio de assumir o reino de Israel. E isso quando Israel, nas mãos de Davi, que morreu, Israel estava num tempo de alta, Israel estava numa fase onde ele era muito respeitado por todos os vizinhos, os países vizinhos, tempo de paz. E para completar a bênção, um dia Deus olha para esse jovem rei Salomão, instruído na palavra dele, e Deus, num momento de muita graça e generosidade, Deus fala para Salomão o seguinte, 2 Crônicas 1:7, Salomão, eu estou tão feliz hoje, eu vou dar para você uma bênção, pede para mim o que você quiser e eu lhe darei. E Salomão, com muita, talvez orientado pelo seu mentor, Natã, ele pediu uma coisa que agradou a Deus, ele pediu: Deus, me dê sabedoria e conhecimento, para que eu possa governar sobre o seu povo, me dê sabedoria, me dê conhecimento. E isso revelou da parte dele humildade, porque quem pede sabedoria a Deus e conhecimento é porque está reconhecendo que está aquém da missão, que não pode todas as coisas, que não sabe todas as coisas, precisa da ajuda de Deus, precisa da sabedoria de Deus, humildade. Ele revelou humildade, pediu por sabedoria e conhecimento, e Deus respondeu. Em 2 Crônicas 1:11, Deus falou assim: Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu por riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Uau! Assim Salomão começou muito bem. Você não concorda comigo? Começou muito bem, aos 20 anos de idade, instruído na palavra de Deus, saúde para dar e vender, riqueza, poder, sabedoria e a bênção de Deus. Deus abençoou Salomão tanto, que alguém falou assim: sua sabedoria, riquezas, arquitetura, engenharia, esplendor, provérbios e poemas se tornaram uma tradição, conhecida e elogiada até os dias de hoje. Não é verdade? Até os dias de hoje. Você está de repente lendo um livro, você está assistindo a televisão lá, uma entrevista, o entrevistador menciona Salomão, do nada. Eu já vi Jô Soares, quando ele tinha o programa dele, várias vezes mencionar Salomão, citar Salomão. Ele é símbolo de sabedoria, de riqueza, de poder. Salomão começou muito bem, aos 20 anos, saúde, riqueza, poder, sabedoria, bênção de Deus. Ele governou com sabedoria e manteve a paz, e ele equilibrou muito bem a balança comercial de Israel. Israel cresceu ainda mais, acumulou muito ouro e riqueza e prata durante o seu período, porque Salomão, ele não caiu no pecado de repente, ele caiu no pecado mais tarde na vida dele. Por um bom tempo ele foi um bom rei, ele foi um homem de Deus. Deus lhe deu o privilégio de construir um lindo templo, uma casa de adoração. Deus deu o privilégio de construir muitas cidades, palácios com piscinas e jardins, arquitetura de ponta.
plantar pomares, organizar exércitos, adquirir 150 mil escravos, desenvolver um departamento de música com corais, cantores e músicos, instrumentos diversos. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos 72, Salmos 127. Salomão começou muito bem, tanto é que a rainha de Sabá, imagina, uma rainha, não é uma mulher pobre, uma mulher rica, ela vem de longe para visitar Israel e visitar Salomão, conversar com ele, porque ela ouviu muita coisa boa sobre Salomão, sobre sua riqueza e sua sabedoria. E ela, em 1 Reis capítulo 10, versículo 6, ela fala assim, depois que ela viu tudo, depois que ela conversou com Salomão, ela falou: Salomão, tu ultrapassas tudo o que eu ouvi, tanto em riqueza como em sabedoria. Salomão começou muito bem. Próximo ponto da mensagem é: Salomão terminou muito mal. Salomão terminou muito mal. Mas eu estou vendo alguns rapazes dormindo, então eu tenho que perguntar para vocês, e eu quero que você dê um tapa bem estralado para a pessoa acordar e a adrenalina correr um pouquinho, ele aproveitar o resto da mensagem, senão ele vai perder, né? Daí o diabo ganha. Então vamos lá, você está ligado? Muito bom. Até o que estava dormindo bateu palma, muito bom. Joia, consegui meu objetivo. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Que isso não aconteça para você, moço. Que isso não aconteça para você, moça. Que tristeza, começar tão bem e terminar tão mal. Tantas moças gostariam de estar aqui, tantos moços gostariam de estar aqui, tantos fizeram o vestibular, o exame seletivo para estar aqui, e você passou, muitos não passaram. Você está na bênção. Não joga essa bênção no lixo, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo fazer você de tonto. Fica esperto, ame a Cristo, ame a Deus, escute a voz do Espírito Santo, leia a sua Bíblia. Salomão começou bem, mas terminou muito mal. Como que Salomão terminou? Salomão terminou distante de Deus, se afastando de Deus cada dia mais, foi ficando mais velho e cada vez mais longe de Deus. Salomão terminou sua vida dominado por mulheres, dominado pelas mulheres que ele achava que ele era o galã, ele era o poderoso, que tinha um harém. No final elas dominaram ele. Ele pensou que as tinha debaixo da sua prisão, debaixo da sua autoridade. Na verdade ele ficou um escravo delas. Salomão terminou sua vida confuso, envolvido com idolatria, gente. Raramente eu vejo um crente brasileiro se envolver com idolatria, ou cair tanto ao ponto de se envolver com idolatria, de adorar de novo a Virgem Maria, o Santo Antônio. Mas imagina um israelita como Salomão. A gente fala contra idolatria, mas o israelita, o judeu, fala muito mais. E Salomão terminou sua vida adorando ídolos falsos, de madeira, ídolos de ferro, ídolos de ouro, de prata, das suas mulheres. E Salomão terminou sua vida muito mal, dizendo assim: minha vida não tem sentido, tudo é vazio, minha vida é um despropósito. O que aconteceu com Salomão? O que aconteceu com ele? A resposta é a seguinte: Salomão sofreu uma erosão espiritual. Salomão sofreu o que você não quer sofrer, um negócio que chama-se erosão espiritual. Erosão espiritual não é você estar andando com Deus, com Cristo, servindo a Deus e curtindo a bênção de Deus, e na bênção do Senhor, e sendo abençoado com saúde, com prosperidade, evangelizando, e fazendo missões, e curtindo a alegria do Senhor, e de repente, pum, cai. Tem gente que pensa que a queda espiritual é um tombo que a pessoa leva, mas não é. Quando uma pessoa cai espiritualmente, quando uma pessoa se afasta de Deus, normalmente é um processo lento, paulatino. Não é um tombo, não é um negócio que você tropeça numa pedra e pum, bate a cara no chão. Quando um pastor cai em pecado, gente, quando um crente cai em pecado, quando um jovem como você cai em pecado, não é que caiu, entendeu? É que ele entrou já faz tempo num processo de erosão espiritual. E você tem que tomar muito cuidado, porque você saiu de casa agora, você já está
6 meses longe de casa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora você tem liberdade, você não tem papai e mamãe, então é muito fácil você começar a querer viajar na maionese, e querer curtir o pecado. Agora eu quero experimentar o que é isso, o que é aquilo, e começa a erosão espiritual, e acaba, aí o diabo te pega e te rouba a sua bênção, rouba a sua influência e poder de impacto na vida das pessoas. Erosão espiritual é um processo lento, sutil, paulatino, mas destrutivo e degradante. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer e pode ser que já está acontecendo. Pode ser que eu estou falando aqui para algumas moças ou alguns rapazes que já estão no processo de erosão. E tomara que Deus te chacoalhe nesta manhã, nesta tarde, e te desperte, te acorde, te traga de volta para o bom caminho. O que aconteceu com Salomão? Esse processo de erosão, quais foram os passos que a gente percebe e podemos destacar aqui nesta tarde sobre esse processo de erosão que destruiu e detonou com a vida de Salomão, um homem tão abençoado que terminou tão mal? Primeira coisa, eu proponho para vocês, primeira roubada que Salomão caiu e que daí começou os tropeções dele, primeiro chama-se racionalização. 1 Reis capítulo 3 versículo 1 fala assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito. Opa, que coisa esquisita é essa? Esse servo de Deus está fazendo com os pagãos lá no Egito? Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, que é Jerusalém, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. Salomão casou-se com uma egípcia, com uma mulher pagã, com uma mulher idólatra. A palavra de Deus sempre foi muito clara quanto a isto. Deuteronômio, capítulo 7, 3 e 4, que Salomão conhecia muito bem, Deuteronômio fala assim: não se casem com pessoas de lá. É Deus falando: meus filhos, judeus, não se casem com pessoas de lá, das nações estrangeiras, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. A lei do Senhor era muito clara, e Salomão vai e quebra a lei de Deus. Mas ele teve que fazer um exercício mental para fazer isso. E é o que eu chamo de racionalização. O rei Salomão, talvez Natã chegou para ele e falou: rei, o que você está fazendo? Namorando essa menina? Você é pagã, adoradora de deuses pagãos. A lei do Senhor fala que a ira dele vai se acender contra você. Para com isso, cara. Natã, presta atenção. O Egito tem sido nosso inimigo, número 1. Preocupação constante. Se eu conseguisse uma aliança política com o Egito, eu teria mais tranquilidade e deixaria de gastar tanto com exército, com armamento para nos proteger dos egípcios. Eu ampliaria o nosso comércio exterior. Eu abençoaria o povo de Deus. Eu sei que Deus é contra, mas nesse caso, Natã, os benefícios são enormes. E quem sabe ela não vai se converter ao Deus único de Israel. Cara, você está me levando, você está me acusando, me interpretando mal. Eu estou querendo evangelizar os egípcios através dela, e você está me acusando de pecar, de ser pecaminoso. Forçou a barra, não forçou? Como saber quando você está racionalizando uma coisa errada na sua vida e tentando usar, a sua cabeça, a sua inteligência para justificar um negócio que não está certo, que não agrada a Deus, mas você não quer abrir mão daquilo? Como é que você sabe quando você está cometendo a roubada da racionalização? Primeira coisa, você sabe que você está racionalizando uma coisa errada na sua vida quando você perde a sua paz.
Começa a namorar uma menina que não é crente, começa a namorar um menino que não é crente. Você diz, não, estou evangelizando, que eu vou trazer para Cristo. Mas você perdeu a paz, você perdeu sua paz. Você já não sente mais aquela alegria a adorar a Deus. Quando você ora, você sente que tem uma nuvem negra assim, pairando sobre você. A consciência sua acusa. Você tem que desconversar a consciência, porque ela não para de te incomodar, que aquele namoro está errado, não está dentro da vontade de Deus. O que mais? Você sabe que você está racionalizando ou não? Quando você começa a procurar na Bíblia um versículo que serve para te ajudar, para justificar aquilo. E você vai pela Bíblia que nem um doido, procurando um versículo que justifica o seu erro, o seu pecado. Ou também quando você sente necessidade de ficar explicando o que você está fazendo para os outros. Você já chega na igreja armado. Outro dia minha esposa estávamos caminhando e encontramos um irmão da igreja. Ele passou por nós, estacionou o carro. O carro dele era um carro chique. Era uma BMW. Ele desceu do carro, nem me cumprimentou, falou, pastor, deixa eu contar para você, olha, aconteceu um negócio aqui e tal, papai, meu filho bateu o carro, papai, e no negócio a seguradora deu uma canja para mim e tal, e eu peguei esse carro. Ele está se sentindo mal com aquela BMW, alguma coisa estava errada, por que ele fica querendo explicar para mim? Quando é bênção de Deus, é bênção de Deus. Você fala, e aí pastor, tudo jóia, tudo bem? Deixa eu mostrar para você uma bênção, mas você não fica tentando se explicar. Quando a pessoa começa a querer se explicar, tem algum problema. Olha, eu olho na internet, eu entro em muitos sites que não presta, mas eu sou maduro, viu? E a Bíblia fala para a gente examinar examinar todas as coisas e reter o que é bom. Pronto, usou a Bíblia para justificar. Enfim, racionalização, primeira roubada, que começou a detonar a comunhão de Salomão com Deus. Segunda, mas antes eu preciso perguntar para vocês, você está ligado? Aí, muito bom, vamos lá. Segunda, conflitos ignorados. 1 Reis capítulo 9, versículo 10, 1 Reis 9, 10 até 14, fala assim: depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, o rei de Tiro. Por quê? Porque o Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas quando o rei Hirão, veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, ele não gostou. Ele falou assim: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E ele, o rei de Tiro, chamou as cidades com as quais Salomão queria pagá-lo, que chamou aquelas cidades de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro para que ele construísse o templo e o palácio dele. E agora o rei está pagando ele com porcaria, com cidades que não valem nada. Salomão, então, você entendeu? Ele construiu 20 anos construindo o templo e o palácio. Hirão, o rei de Tiro, era o grande patrocinador, era o banco que deu madeira para ele, deu ouro, deu prata para ele. No contrato, assim, você vai dando, a hora que eu terminar eu te pago com 20 cidades da Galileia. Quando o Hirão vem receber as cidades, ele percebe que ele está sendo enganado. Salomão está dando gato por lebre, e ele chama aquelas 20 cidades de Cabul. Cabul significa inútil, lixo, porcaria, gato por lebre. Eu imagino Hirão falando para todo mundo em Israel, no país dele, por onde ele passava, nos aeroportos internacionais, ele conversava: rapaz, eu estou chateado para caramba, nossa, aquele rei crente lá, que tal de Salomão, que fala que teme o único e verdadeiro Deus, esse cara passou a perna em mim, rapaz, aquele crente lá me aprontou umas, eu vou te contar, o cara é safado, o cara é trambiqueiro, o cara não presta.
Olha que testemunho horrível que Salomão está dando para o mundo. Jovens, a Bíblia deixa implícito que Salomão ignorou os protestos legítimos de Hirão. A reclamação de Hirão era uma reclamação honesta e legítima, mas Salomão não fez nada para reparar. Nós assinamos lá 20 cidades, 20 cidades é 20 cidades, meu amigo. Você tem que ficar mais esperto quando você faz negócio. Tá, tchau. Salomão nunca resolveu aquela questão, ele deixou o Hirão no prejuízo. E eu tenho certeza absoluta que um homem com a sabedoria de Salomão, com o temor de Deus de Salomão, certamente a sua consciência começou a incomodar ele, por causa daquela falcatrua. Aquilo roubava a paz dele, aquilo roubava dele a liberdade, o prazer de cultuar a Deus, e aquilo contribuía para a sua erosão espiritual, mas ele nunca fez nada a respeito. Jovens, por isso que a Bíblia nos ensina, quando você for na casa de Deus para apresentar seu culto, sua oferta diante do altar, e ali você lembrar que você tem uma dívida com o irmão, tem algum negócio mal resolvido, tem algum irmão que não está contente com o jeito que você o tratou, com o jeito que você pagou, com o jeito que você correspondeu na interação com ele, a Bíblia fala, meu irmão, deixa a oferta ali no altar e vai e se acerta com aquela pessoa, paga o que precisa ser pago, pede perdão do que precisa ser pedido perdão, perdoa o que precisa ser perdoado, e depois você vem, quando você se reconciliar com o seu irmão, daí você vem e presta culto a Deus. Do contrário, esse culto seu a Deus está aleijado. Por isso que no Velho Testamento fala que muitas vezes o povo de Deus, Malaquias, o povo de Deus ficava chorando no altar. Momento, não sei se na tua igreja tem, na minha igreja tem momento de intercessão. Eu chamo quem está passando apertado, perrengue, quem está com doença, vem aqui, nós vamos se ajoelhar, eu ajoelho com eles, a gente ora. Antes de sair do domingo à noite para ir para a semana, a gente clama juntos ao Senhor por nossas lutas. Mas fala no Velho Testamento que o povo de Malaquias, eles choravam no altar do Senhor, e o Senhor falava, eu não estou nem ouvindo o seu choro, eu não estou nem vendo as suas lágrimas, porque vocês estão em pecado. Muitos de vocês deixaram a esposa de vocês, da juventude de vocês, agora que vocês ficaram um pouquinho melhor de vida, abandonou a mãe do filho de vocês, a esposa de vocês, e vocês foram arranjar uma mocinha novinha. E eu odeio o divórcio, eu odeio esse tipo de trairagem. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, antes de você participar da ceia do Senhor com a igreja, acerte-se com os irmãos, examine-se o homem a si mesmo, vê se está tudo certo entre ele e Deus, vê se está tudo certo entre ele e os parentes, vê se está tudo certo entre ele e a esposa, o marido, entre ele e os irmãos da igreja. Porque Deus odeia quem participa da ceia sem examinar a si mesmo, sem discernir o corpo e a beleza da comunhão que deve haver no corpo de Cristo. E essas pessoas Deus castiga com doença e com morte. Está lá em 1 Coríntios 11, pode ver. Fala, muitos entre vocês já estão doentes, muitos de vocês já dormiram, morreram, é um eufemismo para a morte, já dormiram porque participaram da ceia do Senhor de forma despreparada. Mateus 18,15 fala, se o seu irmão pecar contra você, vá a ele, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. A Bíblia fala isso. O que a gente fala? A gente vem com aquele papo furado, né? Falando assim, o cara está de cara virada para mim lá, pastor, mas ó, ele que começou, eu não fiz nada, é ele que me provocou, tal, culpado é ele que tem que vir falar comigo. Se ele vier, eu vou pedir perdão. A Bíblia fala, não, você tem que falar com ele. Ele que está errado, ele começou, mas você tem que ir lá. Não fique esperando ele vir até você, você vai até ele. Se o seu irmão pecar contra você, é ele que chutou você lá no jogo de futebol, maldosamente, num momento de empolgação, aquele irmãozinho imaturo, bobão, que na hora do jogo do futebol fica todo macho, e ele te chuta, te machuca, você tem que ir lá conversar com ele. Você tem que se tornar um discípulo de Cristo, não é um discípulo de Adão, fracassado lá de Gênesis 1, 2. Você nasceu já
seguidor daquele Adão. Um fracassado, um irresponsável, um ingrato, um quebrador da lei de Deus. Agora você aceitou a Jesus, você tem que seguir Jesus, e Jesus vai ensinar você a ser líder. O líder é aquele que, mesmo que o erro é do outro, ele vai lá, conversa com ele, isso acerta. Mas Salomão pisou na bola feio contra Irão. Irão reclamou e ele nunca fez nada a respeito. Erosão espiritual. Conflitos ignorados, conflitos deixados debaixo do tapete, produzem erosão espiritual. Jovens, isso aí, a maioria de vocês não é casado, vocês vão se casar. Aquela moça linda, tal, maravilhosa, tal, que vai trazendo a sua vida, e você morre por ela, tal. Mas se você, no relacionamento com ela, começar a colocar diferenças e discussões e divergências debaixo do tapete, e não for homem ou cristão, vamos falar cristão, não for cristão para resolver as coisas, e aprender a conversar que nem gente, com educação, e resolver os problemas, aquele casamento vai ser estragado, vai ficar feio. Aquela moça que você é apaixonada por ela, ela vai começar a ter raiva de você, o amor vai virar ódio. Então, conflitos ignorados. Homem que é homem, cristão que é cristão, ele enfrenta os conflitos e resolve os conflitos. Ontem à tarde, antes de vir para cá, de se preparar para vir para cá, eu e minha esposa sentamos com uma família que tinha conflito. Sentamos com a família, problema de mais de 13 anos na família. Sentamos com a família, olha, o problema é esse, não tem como voltar atrás e consertar e resolver, mas a gente tem o seguinte, a gente pode olhar para Cristo, olhar para a graça de Deus sobre nossas vidas, e nós podemos resolver isso agora com perdão, confissão e perdão, é o único jeito. Naquela sala tivemos lágrimas e terminamos orando, nos abraçando na graça de Cristo. Mas não pode ignorar conflito. 13 anos, ficar deixando a coisa, fazendo o que não está vendo. O elefante está na sala e todo mundo faz uma que não vê. Isso é um jeito imaturo de se viver, um jeito tonto de se viver, um jeito errado de se viver. Ok, vamos lá, o que mais? Antes de saber o que mais, você está ligado? Você está acordado? Ok. Acorda então. Daqui a pouco vem já, gente, final de tarde a janta, acorda, não dorme agora não, depois você não vai dormir à noite. Vamos lá. Erosão espiritual. Começa com racionalização dos pecados. Esse pecado, todo mundo tem, o pastor lá não sei o que tem, tal, eu também. Racionalização, sai fora disso. Conflitos ignorados. Terceiro lugar, atitudes exorbitantes. Atitudes exorbitantes. Em 1 Reis capítulo 9 e 10, a gente vê Salomão caindo na roubada de praticar atitudes, decisões, projetos exorbitantes. Exorbitar é sair fora da órbita, é desviar-se da norma, da razão, é viajar na maionese. O que Salomão fez? Ele construiu muita coisa exagerada. Ele construiu cidades garagens para seus cavalos e carruagens. Olha que absurdo. Cidades garagens para seus cavalos e carruagens. Para construir o templo para Deus, ele levou 7 anos e meio. Tudo bem. Mas para construir o seu palácio pessoal, ele levou 13 anos, o dobro do tempo. Viajou na maionese, gastou muito nesse palácio. O templo era grande, mas o seu palácio era 2 vezes maior do que o templo para Deus. Aqui está o templo para Deus, olha que bonito. Aqui está a minha casa, entendeu? Eu moro num palácio enorme, e aqui está a casa do Senhor, metade do tamanho da minha casa. Que coisa ridícula. Isso mandou já uma mensagem arquitetônica dos valores de Salomão onde estavam. Na decoração desse palácio dele,
Ele perdeu o contato com a realidade, ele exorbitou, ele viajou na maionese. 1 Reis, capítulo 10, versículo 16. 1 Reis 10, 16, começa falando assim: o rei Salomão fez 200 escudos grandes, de ouro batido. Ó, gente, não é ferro fundido, é ouro batido. É bem diferente, tá bom? Um pouquinho mais caro, tá? O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Calcula o valor de cada um desses 200 escudos. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. Vai calculando. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Não é uma cadeira igual essa de vocês não, gente. Presta atenção. Ouro puro. O trono tinha o quê? Tinha 6 degraus. O seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois braços do assento havia, nos dois lados do assento havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Ele exorbitou. Alguém precisa de um trono que nem esse? De ouro, com leões e tudo mais. Ele viajou na maionese. Ele surtou, ele foi longe demais. E isso é sinal de marca de erosão espiritual. O irmão está na bênção, um jovenzinho, casou agora, está na bênção, ele tem condições de comprar um Prisma 0 km, mas ele aparece com uma BMW, ele aparece com uma Ferrari na porta da igreja, e todo mundo sabe que ele não tem grana para aquilo, ele não vai conseguir pagar o IPVA daquilo, mas surtou, viajou na maionese, está fazendo o papel de idiota, de tonto, de tolo. O seu materialismo, a sua carnalidade está efervescendo. Quando, jovem, presta atenção, mais tempo, menos tempo, você vai começar a receber bem mais do que você nunca viu, talvez bem mais que os seus pais recebem. Tendência é você começar a ser abençoado financeiramente daqui para frente. Quando Deus te abençoar financeiramente, leia 1 Timóteo capítulo 6, e lá você tem algumas instruções muito preciosas para você não viajar na maionese, para você não exorbitar. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo ele adverte o jovem pastor Timóteo para instruir os que estão prosperando na sua comunidade. Nos tempos das igrejas do Novo Testamento, ali na época de Paulo, Timóteo, não tinha só escravo, gente pobre dentro da igreja, tinha gente rica dentro da igreja também. E Paulo fala para Timóteo, instrui os ricos do presente século, os crentes que estão com a bufunfa cheia, instrui eles a desfrutar e curtir essa bênção que Deus está dando para eles. Se eles têm dinheiro, eles não precisam ficar com sentimento de culpa, é Deus que deu, eles podem desfrutar e comer uma picanha aqui, poder fazer uma viagemzinha ali, eles podem desfrutar, curtir isso com a consciência tranquila. Segunda coisa, lembrem-se de serem moderados. Curta, mas com moderação, não saia fora de órbita. O exagero e a ostentação, que é a ordem do dia. Facebook, todo mundo quer ostentar, todo mundo quer mostrar que pode, que sabe, que está sempre feliz, né? O exagero e a ostentação atraem amigos falsos. O exagero e a ostentação atraem amigos materialistas, fúteis, interesseiros, bajuladores, traiçoeiros, vaidosos, sensuais e falsos. O filho pródigo fez isso, ele exorbitou. Ele pegou 1/3 da fazenda que cabia a ele e falou: pai, tchau, já era, fui. E foi para o mundo e começou a financiar as festas. Por um ano e meio, não sei quanto tempo, ele foi pagando para todo mundo, bebida, uísque e tal, e festa, e garotas, e banda, e viagens. Quando a casa dele caiu, quando acabou a grana dele, cadê os amigos dele?
Cadê o pessoal trazendo cesta básica para orar com ele lá no chiqueiro, para sair com ele para passar um currículo, tentar um emprego melhor? Não tinha amigo nenhum. Você se afasta dos seus irmãos em Cristo, você vai ficar sozinho, a hora que acabar a sua grana ou sua saúde. Tinha um menino, numa ex-igreja que eu pastorei, um menino muito talentoso nos esportes, um menino muito inteligente, reflexos bons, ele é bom no skate, ele é bom no basquete, ele é bom em tudo, sabe aquele moleque que é bom nos esportes? E ele afastou-se da igreja, afastou-se dos amigos, começou a fumar, começou a puxar fumo, começou a cheirar, e ele começou a ficar bem famosinho entre a galera da pesada daquela pequena cidade onde eu estava. Mas deu um tilt nele lá, e ele perdeu o sentido e foi parar no hospital. Ficou um dia, 2 dias, o pai dele falou: pastor, por favor, faz uma visita para ele, eu sei que ele está afastado da igreja, foi excluído, mas faz uma visita para ele. Fui lá, levei uns jovens da igreja, oramos e tal, ele lembrou dos tempos que ele era firme na igreja, os jovens lembravam do tempo que ele ia nas reuniões, nos encontros e tudo mais. E daí mais tarde ele saiu do hospital e veio para um culto, e falou: sabe, quando eu tive um problema físico e fui parar no hospital não sabendo o que era, nenhum das minha galera, nenhum dos meus amigos do mundo foram lá, só o senhor e os jovens da igreja. Por isso que eu estou querendo voltar, pastor, me ajuda, ora por mim. E apresentou a namorada dele que ele achou no mundo, apresentou, a gente começou a trabalhar com eles nesse sentido. Ok, você está ficando rico, Deus está te abençoando financeiramente, curta, desfrute, louve a Deus por isso, mas com moderação, não saia fora de órbita, não se torne arrogante. Você não podia ter carro, agora você pode ter carro, não se torne arrogante junto com o seu carro zero. Aproveite para ser rico em boas obras. Você não precisa de todo esse dinheiro, você tinha 1/10 disso, agora você tem, né, está ganhando aí tanto, não sei quantos mil reais, você reserva uma boa parte disso para ajudar alguém, para abençoar alguém, para contribuir generosamente para a causa de Cristo, para missões. O texto fala: aproveite para ser rico em boas obras. Não coloque sua esperança na incerteza da riqueza, continue confiando e crendo no Deus verdadeiro. Deus te abençoou, faz isso. Não endeusa o dinheiro, não viaja na maionese, não começa a achar que esse dinheiro agora é a sua plataforma, é o seu pedestal, e nele você está assim. Não, esse dinheiro pode ir embora assim, ó. Então, não confia no dinheiro, ele é instável. No dinheiro há uma segurança falsa. Continua confiando em Deus. Eu falei do Pedro no começo dessa mensagem aqui. Ele teve muita grana, gastou muito, terminou a vida 74 anos sem nada. É fácil perder tudo. Mas atitudes exorbitantes é um sinal de erosão espiritual. Racionalização, conflitos ignorados, atitudes exorbitantes e, por último lugar, sensualidade pecaminosa progressiva. Sensualidade pecaminosa progressiva. Mas tem gente que está dormindo, então me ajude, vamos lá. Você está ligado? Acordou. Ele devia dizer obrigado para a gente. Obrigado, irmãos. Não está fácil ficar acordado aqui. Ok, gente. Sensualidade pecaminosa progressiva. Só esse título aqui já tem uma grande lição para nós. Imoralidade sexual nunca satisfaz os seus clientes. Nunca. É que nem cocaína. Quanto mais, precisa mais. Até te destruir. A imoralidade sexual é a mesma coisa. Jovens, homens, olha para mim aqui. Não caia na roubada da pornografia. Não abra na primeira foto pornográfica. Não abra no primeiro vídeo pornográfico. Você não vai conseguir sair mais depois. E aquilo lá não vai te satisfazer. Aquilo lá não vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais nobre, um candidato melhor para minha filha, para a filha do pastor, para a filha daquele amigo seu. Se você quer ser realmente um bom
Genro, se você quer ser um bom marido, um bom pai, sai fora da pornografia. A pornografia coloca o homem lá embaixo, junto com as prostitutas, junto com os vagabundos, junto com o pessoal da pior espécie. Pornografia é como, a pornografia ela é assim, você está carente, eu comparo essa carência à sede de uma pessoa que está no meio do Oceano Atlântico num bote salva-vida. O navio afundou, sobrou você num bote salva-vida, você está morrendo de sede, e você está orando para que passe um navio, para que passe um avião, você está orando para ser achado, e a sede está muito forte, e a tentação sua, tanta água ali, salgada, a tentação sua é beber daquela água, mas você sabe que se você beber daquela água, você vai morrer. Aquela água vai te enganar, vai dar a impressão que você está saciando a sede, mas você está, na verdade, se matando. E a pornografia, você está carente, é sexta-noite, não tem namorada, não tem programa, os amigos foram, não te convidaram, você não tinha dinheiro, então você fica na sua carência, você tenta satisfazer sua carência através de uma roubada do diabo, que chama-se pornografia. Deus criou o sexo dentro do casamento, Deus criou o prazer sexual para ser desfrutado dentro do casamento, Deus criou a libido, Deus criou a atração física, o diabo vem e cria adultério, fornicação, pornografia, divórcio, desgraça, desmoralização, vício. Sai fora. Se você já está viciadão em pornografia, provavelmente você não vai conseguir sair fora sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda do seu capelão, você precisa de ajuda do seu pastor, você precisa de ajuda da sua mãe, do seu pai. Nosso genro estava cuidando de 2 jovens universitários que moravam na casa dele. Minha filha, meu genro, alugaram o porão da casa para dois jovens universitários. E ele descobriu que um dos jovens universitários estava ficando a noite toda no site pornográfico. Ele confrontou, o jovem pediu ajuda. Que tipo de ajuda? Tirar o celular, tirar o computador não podia, não dá mais, hoje em dia não se vive mais sem isso. Mas o que fizeram? Eles colocaram um programa no computador dele, um programa no celular dele. Toda vez que ele visse alguma coisa questionável, uma mensagem era enviada para o meu genro. E meu genro, pegava, ligava para ele: o que você está vendo aí, cara? Não, eu estava no site de uma farmácia para comprar não sei o quê. Só de passar pelo site da farmácia, passava pelo item de camisinha, já o site já acusava. O que ele está vendo? O negócio é esperto. Mas a pessoa que quer sair fora de uma roubada, de um vício, ela precisa de ser humilde e se submeter a pedir ajuda dos outros e falar: você tem todo o direito de chegar e me dar um tapa na cara, um murro na cara, você tem de me ligar, dar uma bronca em mim, chamar minha atenção. Eu estou nas garras do diabo, eu estou nas garras do pecado, eu vou me afundar se eu continuar assim. Sensualidade pecaminosa progressiva, vamos lá. 1 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Exorbitando de novo. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Nenhum homem dá conta, nem de uma mulher vai dar conta de 2, 3, 4. Na minha igreja tem mulheres que vêm conversar sobre o casamento, falam: pastor, meu marido chega muito cansado, ele não dá conta, ele não comparece. Eu coloco lá a roupa, né, específica para isso, a camisolinha, tudo, põe a velinha e tal, ele dorme, não dá conta. O mundo hoje é atribulado. Agora o cara quer arranjar 2 mulheres, 3, 4, o outro aqui me arranja dezenas de mulheres. Isso aqui não é aprovado por Deus não, viu, gente? Está aqui na Bíblia, isso aqui é uma coisa muito que tolerada por Deus, mas nunca teve aprovação de Deus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Além da mulher dele, arranjou um monte. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seguintes deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas,
casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Aí está a consequência dessa burrada. As suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Versículo 9: o Senhor, presta atenção, isso aqui é a parte séria dessa zoeira toda que Salomão fez, versículo 9: o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, de forma toda especial. Gente, quando o seu vizinho vira a cara para você e começa a ficar com raiva de você, é um problema. Quando o seu colega de quarto vira a cara para você, começa a ficar com raiva de você, começa meio que, sabe, você vê que ele está com ódio de você, está com bronca e tudo mais, é um problema, não é? O seu chefe é um problema, o seu superior é um problema. Você tem um sargento, tem um tenente que não vai com a tua cara, ele não está legal com você, ele está te marcando, ele está te olhando torto, é um problema. Agora você imagina você ter Deus olhando torto para você. Você imagina se acordar, se dormir com Deus olhando torto para você. É o que aconteceu com Salomão. Tem gente que não entende a ira de Deus, porque não entende a seriedade dessa porcaria chamada pecado. Tudo que quebra a lei de Deus é pecado. Se quiser uma hora, vai no site da minha igreja, tem lá uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos, os 10 absolutos de Deus. O que Deus ordena, o contrário daquilo, o que Ele proíbe, o contrário Ele ordena. O que Ele ordena, o contrário Ele proíbe. E cada um daqueles mandamentos tem ramificações diversas. Quando fala não adulterarás, está falando, pensa sério no casamento e faça a sua esposa feliz. Pensa em casamento, não pensa em sexo fora do casamento, mas tenha uma vida sexual feliz com a sua esposa. Quando Deus ordena, não saia fora do casamento, Ele está falando, seja feliz dentro do casamento. Você sair fora do casamento é pecado. Você negar sexo para a tua mulher, ou sua esposa negar sexo para você, e vocês vão trabalhar a vida sexual de vocês, é pecado. Está quebrando aquele mandamento. Pecado não é só pecado não é só fazer o que é errado, é deixar de fazer o que é certo. Santificação de vida e santidade de vida não é só deixar o caminho largo, mas é andar pelo caminho estreito. Se você roubava, para de roubar, mas só isso não é vida espiritual, não é vida cristã. Quem roubava, para de roubar, faz o que agora? Trabalha para dar conta das suas necessidades e para poder ajudar os que têm necessidades. Isso é vida cristã. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor nessas questões todas, com essa mulherada toda que ele arranjou. Olha, deixa eu falar para você, seriedade do pecado. O pecado, anota isso que eu vou falar agora. O pecado é sempre infinitamente repugnante e hediondo. O pecado é sempre infinitamente repugnante e hediondo. Porque o pecado rejeita e ataca o caráter daquele que é infinitamente digno, santo, justo e bom. Eu vou falar de novo. O pecado é sempre infinitamente repugnante e hediondo, porque ele rejeita e ataca o caráter daquele que é infinitamente digno, santo, justo e bom. Davi pecou contra Urias, marido da Batseba. Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra o nenê no ventre da Batseba, o nenê que ele gerou fora do casamento. Mas ele falou, na confissão dele, falou, Senhor, contra ti pequei, contra ti somente pequei, fiz mal, que é mal diante dos teus olhos. E eu não tenho tempo aqui para explicar tudo isso que significa essa confissão, mas pecado é, em primeiro lugar, uma agressão contra Deus. Quando você peca, você está dando tapa na cara de Deus, falando, você é um tonto, sua lei, estou nem aí com ela, cadê os 10 mandamentos? Deixa eu rasgar eles aqui, Deus, olha como que você é bobão, e eu sou o esperto.
Quando você peca, você está fazendo isso, está falando isso. Então vou repetir a frase: o pecado é sempre infinitamente repugnante e hediondo. Por quê? Porque ele rejeita e ataca o caráter daquele que é infinitamente digno, santo, justo e bom. Ao se distanciar de Deus com as suas mulheres, Salomão, ele alimentou a sua carne, enfraqueceu o seu espírito. As suas atitudes e decisões deixaram de ser espirituais e puras, passaram a ser tolas, carnais e impuras. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. E Gálatas 5,19 fala: ora, as obras da carne são manifestas, todo mundo sabe. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Gálatas 5,22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ok. Talvez você está perguntando: pastor do céu, como é que pode Salomão, um homem tão abençoado, tão inteligente, tão amado por Deus, agir de forma tão estúpida, errada, ingrata e rebelde contra Deus? A resposta que eu dou para você é erosão espiritual. Erosão não é um tombo que a pessoa, o crente, toma. Erosão não é uma coisa repentina, mas é um processo lento, longo, paulatino. É uma racionalização aqui, é um conflito não resolvido ali, é algumas atitudes exorbitantes acolá. Com o tempo, a sensualidade pecaminosa em todo lugar. Sua erosão, a erosão espiritual de Salomão não foi repentina, foi um processo longo, lento, paulatino. Uma racionalização aqui sobre um pecado que nos dá certas vantagens, mas minam a nossa consciência, estraga e prejudica nossas convicções e caráter cristão. É um conflito não resolvido ali, mas é uma coisa que, se deixar para lá, nos deu certos lucros, nos dá certos lucros, mas fere o nosso testemunho e atrapalha a nossa comunhão com Deus. É algumas atitudes exorbitantes acolá, que nos cerca de pessoas fúteis, vaidosas, materialistas, que nos afastam dos verdadeiros cristãos. É a sensualidade pecaminosa em todo lugar, que nos dá certos prazeres, mas nos distanciam de Deus e arruinam a gente interiormente. Quando você vem para a igreja, é tão gostoso quando você chega num culto e a música fala ao seu coração, e a pregação, parece que é Deus que está falando com você. É maravilhoso. Mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, falando ainda sobre sensualidade, imoralidade sensual. Jesus falou assim: você gosta de sentir a presença de Deus nos seus momentos a sós com Deus, e no culto, quando você toca na banda, quando você está cantando louvor, quando o pastor está pregando, você gosta de sentir a presença de Deus, você gosta de sentir a unção do Senhor através das músicas e da pregação? Jesus falou: mas lembra o seguinte: somente os puros verão a Deus. Somente a pessoa que está na pureza é que consegue perceber e sentir-se bem e sentir o toque do Espírito Santo. A pessoa que está na pornografia, a pessoa que está com namoro errado, a pessoa que está aprontando, está saindo com prostituta, mulher de programa, a pessoa que está na internet dando uma de voyeurismo aí, está ocupando a cabeça com um monte de besteira, está na impureza. Essa pessoa não pode ver a Deus. Ele chega no culto, ele não consegue aproveitar nada, tudo para ele é ruim, tudo para ele só vê os defeitos, ele não se sente bem, ele não gosta do pregador, ele não gosta da música, ele não gosta disso, daquilo, tudo está mal para ele, espiritualmente falando. Porque os puros verão a Deus, os impuros não conseguem ver a Deus, não conseguem sentir a presença de Deus. Mas, gente, tudo isso que eu falei para vocês está lá no Velho Testamento. Sabe o que o Novo Testamento fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios 10, 11, fala assim: essas coisas que aconteceram e estão registradas no Velho Testamento, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas lá no Velho Testamento como advertência para nós,
que estamos no Novo Testamento, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Você sabe que fim dos tempos é da ressurreição de Jesus para cá, fim dos tempos. Então para nós chegou o fim dos tempos, Jesus já morreu e ressuscitou, veio, morreu, ressuscitou, fim dos tempos. Agora nós estamos aguardando a segunda vinda, fim dos tempos. Essas coisas aconteceram a eles lá no Velho Testamento como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. A história de Salomão é uma advertência para mim e para você, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se que não caia. Aquele que pensa que está de pé, espiritualmente falando, cuidado para não cair. Essa palavra cuide-se é um grito de alerta. Escuta, ouça, entenda tudo isso que eu falei de Salomão aqui. Isso tem tudo a ver com você, com a sua experiência. Cuide-se, avalie a sua vida e veja o que precisa ser corrigido urgente. E eu louvo a Deus porque eu sei que eu estou falando com alguns de vocês, talvez muitos de vocês, que são jovens, estão firmes com Deus. Por isso que vocês estão aqui. Vocês podiam ter ido visitar a família, podiam ter ido para a praia, fazer alguma coisa, mas vocês vieram aqui porque vocês têm fome e sede de estar com o povo de Deus. Graças a Deus, você está numa pegada boa, você está firme com o Senhor. Louvado seja Deus por isso, você está firme na fé. Mas se por acaso eu estiver falando agora com alguém aqui que não está bem, que está caído no pecado, a minha palavra final para você é: que bom que você está aqui, que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus, e na autoridade da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, eu queria dizer para você o seguinte: não continue caído, olha para Cristo, olha para Cristo. Na luta contra o pecado, não adianta inteligência, não adianta conhecimento, não adianta força física, não adianta fama, poder financeiro. Salomão tinha tudo isso. Na luta contra o pecado, você precisa ter o que Davi tinha. Davi, ele entendeu que ele era uma mera ovelha, uma ovelha de Cristo, uma ovelha frágil, fraca, desprotegida. Ele não era um leão, ele é uma ovelha fraca, frágil, desprotegida, que precisa, uma ovelha precisa de um pastor forte, corajoso, bom e fiel, que te guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome, que não te abandona no vale da sombra da morte, que com a sua vara e com o seu cajado te protege. Um pastor firme, bom e forte, corajoso, que é poderoso para te proteger e alimentar em pleno campo de batalha, rodeado pelos inimigos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós só conseguiremos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para correr com perseverança a corrida que nos está proposta, se nós tivermos os nossos olhos fitos no bom pastor, que é Jesus Cristo. Foque os seus olhos em Cristo, jovem, olha para Ele, ore para Ele, peça para Ele. Foque seus ouvidos na sua voz, levante a sua voz e fale com Deus através do nome de Cristo, porque no nome de Cristo tem poder e autoridade, que no nome do pastor, no seu nome não tem. Ore, busque, clame, confie, espere. O que está precisando para você é santidade de vida, porque sem santidade ninguém vê a Deus, ninguém curte as bênçãos e a presença de Deus. Mas deixa eu te falar, santidade não é o caminho para Jesus. Entenda o que eu vou falar agora. Santidade de vida não é o caminho para Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. Sem Ele você não vai conseguir nada. Então lá do fundo do poço do pecado, olha para Jesus, e Ele, com a ajuda dEle, você vai chegar a uma vida santa, porque nele você tem um exemplo, nele você tem motivação e encorajamento, nele você tem o poder. Ele é aquele que tem poder de falar para a mulher prostituta pega em flagrante e que ia ser apedrejada, e ele tem poder de pegar e levantar aquela mulher do chão e falar: mulher, aqueles que queriam te apedrejar não tinham moral para te apedrejar, porque eles são tão pecaminosos quanto você, e eu que nunca pequei, eu que tenho autoridade sobre o céu e a terra, eu que tenho moral e autoridade para te apedrejar, eu não vim ao mundo para te apedrejar, eu vim ao mundo para te salvar. E eu digo para você: levanta-te, vai e não peques mais.
que você está precisando é isso, é de uma mão forte, com autoridade, graça e poder para te pegar e te puxar para cima desse poço e falar: vai meu filho, você está perdoado, vai no meu poder, vai na minha graça e não peques mais, eu vou te ajudar, continua olhando para mim, continua dependendo de mim, não sai de perto de mim. A santidade não é o caminho para Jesus, Jesus é o caminho para a santidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado pela vida de cada jovem que aqui está. Muito obrigado, Senhor, pelas providências, pelas bênçãos, oportunidades e privilégios do Senhor na vida de cada um de nós. Quantos jovens gostariam de estar aqui, Senhor, e estão nas drogas, estão, Senhor, no videogame, dentro de casa, vivendo uma vida fútil e inútil, só dando trabalho para os pais. Obrigado por esses jovens que aqui estão, Senhor. Obrigado porque eles conhecem o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eles têm sido chamados pelo Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ouvir. Eu preciso dessa palavra, Senhor. E esses jovens precisam dessa palavra também. Senhor, nos ajuda e nos fortalece. Por nós mesmos nós não vamos conseguir nada, Senhor. Nós queremos agora, nesta oração, estar olhando para o Senhor, reconhecendo a nossa necessidade, nossa dependência do Teu poder, da Tua força, da Tua graça. Ajuda-nos a entender, Senhor, que essa dependência tem que ser diária. Eu não posso, Senhor, fazer isso só aqui agora, eu preciso fazer isso amanhã cedo, amanhã à tarde, amanhã à noite, hoje à noite, essa semana, durante todo o mês, todo o ano, Senhor. A vida cristã é uma vida de dependência. Quando eu tento, eu fracasso. Quando eu confio, o Senhor triunfa por mim. Ajuda esses jovens, Pai, a viver na dependência do Senhor. Dá a eles, Pai, porção dobrada do Teu Espírito, sabedoria, Senhor, para que eles possam usar essa oportunidade que o Senhor está dando a cada um deles, na sua profissão, no seu chamado, junto à vida militar, Senhor, do nosso país. Que eles possam, Senhor, ser muito mais do que militares, muito mais, Senhor, do que pessoas que trabalham para o governo. Eles possam ser, Senhor, embaixadores do Rei aqui na terra, aqui no Brasil, de forma especial. Obrigado por esse privilégio que temos de estar juntos nesse fim de semana. Continua falando e abençoando a vida de cada um deles. Se tem, Senhor, algum rapaz, alguma moça aqui, Senhor, viciado em drogas ou na pornografia, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Alcança, toca, encoraja essa pessoa a olhar para Cristo, a pedir a ajuda dos irmãos e a se livrar, Senhor, dessa escravidão que só dá alegrias para o diabo e não dá alegria para Cristo Jesus, e não faz bem para o seu reino. É em nome de Cristo que nós assim te pedimos, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é digno, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus eterno, Pai celestial. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.